minha gente, tudo bem? Eu espero, desejo que sim, do fundo do meu coração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canalzinho. E se você caiu de paraquedas por aqui, está sendo vítima desse vídeo, isso significa que você não sabe que nós temos outros 3 vídeos anteriores lendo crítica e cuidadosamente o texto de Franz Hinkelambert, que eu considero um dos mais importantes autores do nosso tempo, chamado Crítica à Razão Utópica. Estou gravando esses vídeos que acho que estão muito bons, viu, de qualidade, modéstia à parte, porque estou em viagem nesse exato momento, não estou podendo estar por aqui, então, para poder deixar o canal de alguma maneira ativa, foi essa maneira que eu encontrei. E se você puder me ajudar dando uma curtida nesse vídeo, comentando para engajar, divulgando por aí, especialmente para quem gosta de filosofia, que está bastante didático, bastante profundo e muito bacana a nossa leitura. Você pode acessar esse texto do Franz Hinkelambert gratuitamente, baixando o PDF num link que eu também vou deixar aqui na descrição, tá? Então aqui já estamos aí servindo um banquete de conteúdo acessível para todo mundo. Além disso, você pode olhar aqui nessa descrição e encontrar maneiras de apoiar o meu trabalho, seja fazendo os cursos que eu ofereço, seja ali na campanha do Apoia-se ou mandando um Pix que salva vidas. De todo modo, a gente vai continuar a leitura agora, então se prepara, aperta o cinto e bora lá! Então, minha gente, dando continuidade àquilo que nós estávamos já lendo de maneira crítica e bastante interessante, vamos ver esta sequência de discussão do Franz Hinkelambert após indicar o modo como Marx critica a sociedade burguesa, seu projeto de sociedade que assume determinadas abstrações como a finalidade ou como marcadores de uma finalidade desse projeto. O que pretende fazer? Pretende, como objetivo, aumentar o capital e aí, como efeito não intencional, a partir das instituições de propriedade privada, respeito a contrato e tudo mais, harmonicamente encontrar, ad infinito, em algum momento, uma relação entre os indivíduos que equilibre esta sociedade. Marx demonstra como é contraditório essa base. Franz Hinkelambert acompanha a gente nesta argumentação, mas o interesse do Franz não é explicar a teoria econômica de Marx, senão uma maneira que sua crítica nos permite trabalhar entre as polarizações de possível e impossível, em busca daquilo que é factível e de um projeto de sociedade que seja viável, relativamente sustentável, atendendo às necessidades da vida humana. Por isso a gente vai dar sequência agora a essa leitura, e eu recomendo muito que vocês acompanhem esse texto, tá? Tá muito fera mesmo, eu gosto bastante, sou suspeito para falar. Mas, bora lá ver onde a gente vai parar. Continuando a leitura, desse modo, Marx introduz no pensamento social algumas categorias básicas que o próprio pensamento burguês assumiria depois, embora mudando seu conteúdo. As críticas de Marx, obviamente, fizeram com que os teóricos burgueses tivessem que tomar novos rumos, vamos dizer assim, né? Tem que responder, tem que atender, e não só no âmbito teórico, tem que segurar a massa trabalhadora que está vindo com fúria para mudar as coisas. Trata-se, sobretudo, da reprodução da vida real como última instância de qualquer sociedade possível, bem como da exigência de desenvolver o pensamento social com base nas leis do possível e não nas exigências éticas. Aquilo que, entre aspas, se deve, aparece somente no interior daquilo que, entre aspas, se pode. E a ciência social é ciência objetiva, sem juízos relacionados com valores. Isso é muito importante, por quê? Porque a crítica de Marx, como nós vimos no vídeo anterior, não diz respeito a um preceito moral ou ético no primeiro momento. Diz respeito a compreender a impossibilidade do próprio desenvolvimento do capitalismo, no sentido de que ele destrói as condições de sua própria reprodução. Destrói, portanto, a vida humana, que é condição de possibilidade para uma sociedade capitalista. Se você destrói essas condições de reprodução da vida e, portanto, de reprodução social, você cria uma dinâmica que ela se torna impossível, é impossível de sustentar. E nós estamos vivendo isso, já que estamos comendo fumaça enquanto a gente está tentando gravar esse vídeo aqui, o que é muito complicado nesse país. Quer dizer, nesse momento eu não estou nesse país, mas aí é um outro problema. De todo modo, o lance é, sacando essa impossibilidade, Marx vai fazer uma crítica a esse modo de organizar a sociedade, de interpretá-la para propor uma alternativa racional, viável e que torne-se impossível as condições de produção e reprodução da vida humana. É a alternativa socialista em que ele vai inserir o seu trabalho. Portanto, ele vai criticar esta impossibilidade lógica do capitalismo,
contraditória entre si, destrói as condições efetivas de vida, portanto se torna a longo prazo na construção, e nem tão longo assim, a muito curto prazo, porque nós estamos vendo aí do final do século XIX para cá o que aconteceu com o planeta, que isso aí é um modo de viver impossível, ele é completamente imbecil e irracional. E então ele vai propor outra possibilidade, e é isso que a gente está trabalhando aqui. Isso significa que a crítica de Marx não é primeiramente moral, ética ou de costumes, de conduta, é uma crítica científica e racional, a partir desta realidade fática. Isso porque dentro do âmbito da reprodução e manutenção de uma sociedade impossível como a capitalista, é possível que você apele para as boas intenções, os bons costumes, a bondade do ser humano. E nem assim necessariamente transforma esta finalidade da sociedade, esse projeto ao qual nós estamos nos lançando, afinal, este projeto que determina o papel que você vai desempenhar, como a reprodução social vai se dar, e as suas boas intenções pouco importam nessa dinâmica, já que seremos todos engolidos por esse processo. Então tem que mudar esta finalidade dessa sociedade, ela precisa ser mais racional, objetiva, botar o pé no chão, botar a bola no chão, mirar bem para onde a gente vai fazer um bom lançamento para alguém marcar um gol e ganharmos esse jogo, ao invés de sermos derrotados mais uma vez. Bora lá! Respondendo criticamente a Marx, a teoria burguesa precisa ser completamente reformulada, e isso aconteceu. Assim, aparecem novas teorias econômicas, nova teoria dos valores e nova epistemologia, que levam de modo inconfundível a marca do pensamento marxista, mas que, ao mesmo tempo, invertem todos os termos de Marx. Sim, social-democracia. Sim, um monte de coisa que vai surgindo como bem-estar social. Pois é. Interessa-nos, em especial, destacar dois elementos desse novo enfoque teórico burguês, que é agora antimarxista, embora se mantenha no interior do espaço criado por Marx. Por um lado, toda essa crítica a Marx é crítica da possibilidade das alternativas que não argumentam primordialmente com valores, e, portanto, com juízos relacionados a valores, mas sim a partir de juízos de fato. Por outro lado, embora não o diga muito, não tem o argumento da reprodução material da vida como última instância do realismo das opções políticas. É o tal da discussão de botar as coisas em gráfico, de tentar criar um cientificismo dentro da teoria econômica para dizer, nós não estamos fazendo julgamento de valor. Não, a gente está mostrando aqui agora, num novo passo, com a viabilidade aqui dentro dos nossos modelos de como executar esse tipo de projeto econômico. Com todas as possibilidades boas ou ruins que são abertas a partir desse caminho. De todo modo, sigamos aqui. O argumento de possibilidade da teoria burguesa constitui claramente uma inversão do argumento marxista. Marx havia sustentado que a sociedade capitalista é impossível porque realiza o progresso voltado contra a vida humana, que é óbvio. Como diz Marx no Capital, na passagem da mais-valia relativa, acho que para mais-valia absoluta, ele fala assim: o capital só se reproduz destruindo as duas fontes de riqueza, a terra e o trabalhador, ou a natureza e o ser humaninho. Então, porque o objetivo dele não é a natureza e o ser humaninho, o objetivo dele é capital. Se isso tem como efeito destruir essas duas fontes de riqueza, adivinha o que acontece? Acaba a riqueza e acaba quem poderia usufruir dessa riqueza. Pois é. Marx havia sustentado a sociedade capitalista impossível porque realiza o progresso voltado contra a vida humana. A partir de sua análise, é a sociedade socialista que aparece como única sociedade possível. Invertendo esse argumento, a nova teoria burguesa diz que o socialismo é impossível e que hoje o capitalismo é a única sociedade possível. Quem nunca ouviu isso? Não reivindica valores e se desliga do direito natural iluminista. Assume o tipo de argumentação de Marx, mas o inverte. O socialismo é impossível, somente o capitalismo é possível. Assim como não se pode ter socialismo, também não se deve tentar implantá-lo. E, como só se pode ter o capitalismo, então deve-se assumi-lo. O impossível não se deve. A única alternativa possível é o que se deve. Do poder deriva-se o dever. No caso, ele está retomando aquilo que a gente viu na leitura anterior. E o caso aqui, minha gente, é que o Hinkelhammer já está apontando as arminhas dele para o tipo de crítica que o Hayek e o Popper vão levar adiante. Inclusive retomando um tipo de crítica que
Brzezinski ou mesmo von Mises utilizaram para dizer que o socialismo é impossível por causa disso, tal. Logo, não se deve tentá-lo, a única alternativa que temos é o capitalismo. Ante ou contra toda outra alternativa, contra toda utopia, negando a possibilidade de uma alternativa, dizendo ela é impossível, a única viabilidade é essa, aposta-se então numa sociedade que tinha sido indicada na crítica de Marx como impossível. O Franz Kellerman está fazendo esse jogo e essa brincadeira para mostrar para a gente a necessidade de fazer isso que ele chama de crítica da razão utópica. Crítica da razão que passa por esses polos do possível e do impossível, e como a gente vai ter critérios para julgá-los. Isso é muito importante. Então eu vou dar um exemplo de um argumento que ele vai utilizar lá na frente, no livro, acho que na 4ª parte, que ele fala sobre o pensamento soviético. Ou é na 5ª, agora estou em dúvida, mas ele vai citar que o Hayek segue a linha, por exemplo, de Mises, e quando diz que a sociedade socialista seria impossível, porque uma sociedade com uma alta divisão, uma sociedade complexa, né, que para a gente seria com uma complexa, sofisticada divisão social do trabalho, é impossível porque precisaria ali de trocas e de um sistema de mercado básico que pudesse funcionar para que ela fosse realizável. Então, viu? Se precisa desse sistema de mercado básico, é impossível a sociedade socialista. E aí ele utiliza, como exemplo, a passagem do chamado período de socialismo de guerra da União Soviética para as NEPs, né, os programas que Lenin implementa, junto com sua grande equipe, para poder fazer uma nova orientação da organização econômica na União Soviética e manter o processo de transformação socialista dessa realidade. E que aí começa a instaurar, então, novos mecanismos para você poder fazer a contabilidade, cálculo econômico, organizar ali a distribuição e tudo mais. Quando faz esse tipo de análise de crítica do cálculo econômico para o Mises e para o Brzezinski também, e depois para o Hayek, viu? Se precisa de sair desse tipo de cálculo, o socialismo é impossível. E o Kellerman fala, não! Se você descobre um determinado limite fático e historicamente vigente para a realização do projeto que você pretendia, se encontrou determinado limite. Então precisaremos de um tipo de cálculo econômico, de um tipo de estrutura de mercado básica para poder fazer funcionar o nosso projeto. Isso não significa que a tua alternativa socialista foi descartada. Isso significa que você aprendeu, historicamente, o limite do possível naquele momento. Ao tentar o impossível, nós descobrimos os limites das possibilidades vigentes. E aí a gente pode ou acelerar o passo para a impossibilidade e destruir as condições de reprodução da vida, ou a gente aprende e altera o projeto conscientemente. Ou, como na União Soviética vão falar, o uso consciente da teoria do valor. Isso não significa que o socialismo acabou, que não é possível uma alternativa. Isso significa que aprendizado nos ajuda a melhorar os modos de realizar os projetos que desejamos. Há um critério de factibilidade que ajuda a gente a passar pelos dois polos do possível e do impossível. Mas esse novo tipo de pensamento burguês, que depois vai virar uma das bases do neoliberalismo, é negar qualquer possibilidade de socialismo, qualquer possibilidade de alternativa ao capitalismo. E cá estamos, né? Ai, sigamos. O argumento-chave que surge nessa discussão é o das relações mercantis. A teoria burguesa insiste que é impossível uma sociedade moderna sem cálculo de dinheiro. Pô, coincidentemente o que eu estava comentando agora. Pior que foi coincidência mesmo. Não lembrava que ele ia colocar agora o que ele fala no 4º capítulo. E, como o socialismo concebido por Marx pressupõe a abolição do dinheiro, esse socialismo é impossível. Na teoria, na análise por análise, é isso a sacada, entre aspas, da genialidade da crítica a Marx. Por conseguinte, também não se deve realizá-lo. Então, se você percebeu que vai precisar de um cálculo econômico, então não deve nem segue por esse caminho. Que é uma burrice. No entanto, embora de forma oculta, esse argumento sobre as relações mercantis pressupõe outro argumento de Marx, o de que a última instância de toda sociedade possível é a reprodução da vida real. A impossibilidade do socialismo sem dinheiro decorre da validade desta última instância, sem a qual não se poderia argumentar.
Cara, esse argumento é muito sofisticado e muito legal. O que acontece? Quando o tal do Brzezinski, do Mises e depois o Hayek vai seguir nessa linha, percebem, e mesmo o Popper vai seguir nessa linha, percebem que, olha, o pessoal lá na União Soviética, depois do período de comunismo de guerra, descobriu que não dá para não usar um cálculo econômico, então vão precisar de um mecanismo ali de dinheiro. Porque a sociedade moderna complexa está exigindo. Viu? Então o socialismo não dá. E aí o Hinkelmann, não. Se vocês perceberam que existe determinada limitação, não é porque é impossível o projeto socialista. Significa que, tendo como referência a garantia da reprodução da vida humana real no momento em que estamos vivendo agora, neste momento, avalia-se que não dá para fazer um salto ao infinito, um salto ao impossível, uma loucura, sem a destruição dessas condições. Essas condições exigem, portanto, uma reorientação do próprio planejamento econômico e dos mecanismos que serão utilizados para a realização de um projeto socialista. Em defesa da vida humana e não da manutenção do capital ou da própria ideia ilusória. O que se pretende é realizar uma sociedade alternativa. Nesse passo, aprende-se na realização histórica. Não tem como saber sem tentar, sem testar, sem experimentar, a menos que nós sejamos dogmáticos e anti-utópicos, no sentido que o Hinkelmann vai discutir depois, para dizer, olha, não dá para fazer nada, é só isso aqui e aceita, porque o único projeto social possível seria manutenção dessas relações que destroem as condições de reprodução da vida. Portanto, utilizando o mesmo critério, a gente perceberia que, na verdade, impossível é o capitalismo. Cara, é massa. É uma articulação teórica muito interessante, que vale muito a pena seguir, porque o Hinkelmann vai daí avançar, pisar no acelerador e vai depois linha a linha debatendo com esses caras. É muito interessante. Então vamos lá. É assim, por exemplo, que ela aparece em Max Weber. Né? Então ela, no caso, essa última instância da reprodução da vida. E o Hinkelmann lê Weber de uma maneira muito interessante também. Eu gosto, pelo menos. Então ele cita Weber, né? Provavelmente é Economia e Sociedade. Então tá, eu ia falar. E aí é a citação de Economia e Sociedade mesmo. Mas então, ainda restaria o fato de que o cálculo natural não poderia resolver o problema da imputação do rendimento total de uma exploração a seus fatores e disposições particulares. Da mesma forma que hoje isso é realizado pelo cálculo de rentabilidade em dinheiro. Por isso, cabalmente, o atual abastecimento das massas por meio de explorações produzindo em massa opõe a mais forte resistência àquela forma de cálculo. E, a partir daí, conclui. Já a gente retoma, tá? A vinculação do destino material da massa ao funcionamento correto e contínuo das organizações capitalistas privadas, organizadas cada vez de modo mais burocrático, torna-se mais forte à medida que o tempo passa. Assim, a ideia da possibilidade de sua eliminação é cada vez mais utópica. Vamos lá. O lance é que em Economia e Sociedade, Weber vai fazer uma discussão entre a economia de mercado e a economia de distribuição socialista, ou que ele vai dizer uma gestão formal da economia e uma gestão material da economia. Ele vai considerar como gestão formal da economia o cálculo econômico capitalista e o modo de organizar sobre o mercado, porque ali vocês têm um cálculo meio-fim claro e específico e você pode contabilizar e organizar sem nenhum, entre aspas, fator externo como um valor, que não possa ser calculado no meio-fim, né? Como uma preferência, uma idiosincrasia. É meramente técnico e o mercado funcionaria de maneira meramente técnica e calculável. Desse modo, esse tipo de estrutura tenderia a ser mais, entre aspas, de novo, racional, em sentido formal. Ao passo que a questão da gestão material, que estaria focada na distribuição para tentar equalizar esse negócio todo, está preocupado em atender às necessidades das massas. Só que aí cria o problema da deficiência, ou criaria o problema da deficiência no cálculo econômico. Essa é a oposição que Weber faz. E aí ele vai dizer, olha,
como é mais funcional esse esquema capitalista, ele vai avançando e vai tirando esse negócio da destinação às massas, e a gente vai ver cada vez menos a possibilidade de uma alternativa socialista, dada essa deficiência aí do uso do cálculo formal, dos limites que uma gestão material teria. E ele vai aplicar esse mesmo tipo de coisa para várias análises. Ele vai chegar a falar, por exemplo, de como o capitalismo avança contra pensamentos tradicionais, porque ele é mais racional, no sentido formal e tudo mais, e cada vez mais as tradições vão parecendo coisas de costumes. Ele vai utilizar essa polarização constantemente. O Henrique Lammert, de maneira muito sábia, vai aprender com esta oposição de uma coisa e outra, e vai tentar passar por Weber passando o crivo da crítica, o filtro da crítica, e é bem bacana também. Então vamos ler mais um pouquinho. Agora, Weber deriva a impossibilidade do socialismo, do, abre aspas, destino material da massa, que eu estava comentando aqui agora há pouco sobre essa diferença entre você só mediar pelo cálculo econômico dentro do mercado, cada vez formalmente mais racional, e a gestão econômica que se preocupa com a distribuição e relativa sustentabilidade material da própria reprodução social. E do abastecimento das massas, de modo análogo a Marx, que, a partir desse mesmo destino material, argumentou a impossibilidade do capitalismo. E assim como Marx havia derivado a necessidade do socialismo da impossibilidade do capitalismo, Weber argumenta o contrário. A impossibilidade do socialismo deriva a necessidade e a fatalidade do capitalismo. Que é o que eu estava comentando sobre essa diferença entre as duas racionalidades. A racionalidade formal da economia, né, ou a gestão econômica formal e a gestão econômica material. Essa parada. E aí, dessa análise do Weber, resulta que o capitalismo é inevitável. E da análise de Marx é que o capitalismo é impossível. Só que ambos estão tentando compreender essa chave. E ambos têm essa referência da vida humana. Só que, vamos ver onde a gente vai chegar. Só se pode assegurar a reprodução da vida real no socialismo, conclui Marx. Em contrapartida, Weber conclui que só se pode assegurar essa mesma reprodução da vida real no capitalismo, formalmente mais racional do ponto de vista de Weber. Ambos usam a reprodução da vida real como última instância, mas só Marx tem consciência disso. Óbvio, mas é um outro ponto. Esse ponto passa totalmente desapercebido para Weber. E, no entanto, embora não o saiba, o faz. A razão é óbvia. A tentativa de abolição do dinheiro só pode ser impossível se destruir a reprodução da vida real. Se não a destruir, não seria impossível. Assim, Weber forçosamente tem que afirmar a última instância econômica de Marx para poder denunciar a abolição do dinheiro como utopia. Para que seu argumento tenha sentido, precisa afirmar algo que Marx chama precisamente de materialismo histórico. E aqui é interessante, porque para Henrique Lammert, materialismo histórico tem a ver com a análise dessa maneira de coordenar e organizar dentro da história as condições de produção e reprodução da vida das diferentes sociedades e suas formas sociais. Os diferentes grupos humanos e suas formas sociais. Aí está o modo de produção. Aí que a gente percebe quais são a base material. Para mim, isso é muito legal. O que Weber verdadeiramente sustenta, apesar das muitas contradições de sua argumentação, é que a lógica do materialismo histórico é o capitalismo e não o socialismo. Pela razão de que o socialismo é impossível e, nesse sentido, utópico. Impossível porque Weber sustenta que o socialismo seria apenas o lance da abolição do dinheiro. Ou esse seria o crivo central. E não é! Mas tudo bem, isso é um outro problema, a gente já chega lá na leitura do texto, quem sabe. No entanto, não escapou do quadro de argumentação do materialismo histórico. Ora, o argumento de Max Weber somente é convincente se se conceber o socialismo como economia radicalmente sem dinheiro. Com efeito, se a alternativa fosse realmente capitalismo com dinheiro ou socialismo sem dinheiro, a crítica de Weber a Marx teria toda a razão. Entretanto, prepare o seu aí, que eu preparo o meu aqui. Todos os socialismos conhecidos são economias com dinheiro, nas quais as relações mercantis são planificadas no sentido de utilização consciente da lei do valor. Bruno, mas esse não é o objetivo do comunismo. O comunismo pretende abolir o dinheiro.
Sim, mas o comunismo não é uma entidade do além que de repente se faz presente. É uma construção histórica que só pode ser decidida a partir das possibilidades e viabilidades existentes, vigentes, a ordem que está aí. E dados os crivos de possibilidade e impossibilidade na realização da coordenação das relações sociais para garantir a produção e reprodução da vida hoje, a médio e a longo prazo, apresentou-se que era claro e necessário o uso do dinheiro ou de algo que funcionasse como dinheiro para o cálculo econômico. E isso anula o projeto socialista? Não. E isso anula a luta pelo comunismo? Não. Isso nos ensina historicamente caminhos para tornar cada vez mais efetivo um projeto socialista. Efetivo porque realizável, dentro do que é faticamente realizado. Então, o Rinkelmann, por exemplo, em seus últimos anos de vida, faleceu no ano passado, propunha constantemente uma expressão que é intervenção sistemática nos mercados, diminuindo cada vez mais o espaço que os mercados têm para atuar. Isso é uma possibilidade de começar a vislumbrar outras maneiras de se relacionar para a construção do projeto socialista. É a única? Não, cara, a gente está falando de materialismo histórico. Ou seja, olhar para a história, olhar para as condições de produção e reprodução da vida e aí começar a estipular as metas necessárias para que nós possamos garantir que esta produção seja cada vez mais sustentável, equilibrada e atenda às necessidades da vida humana. Então, na União Soviética, descobriu-se o uso, a utilização consciente da lei do valor. E isso ensina para a gente, historicamente, com todos os avanços e limites. Diante desses socialismos, a crítica de Weber não tem a mesma validade. Óbvio que não. Apesar disso, constitui aqui a linha principal do pensamento burguês contemporâneo, no qual o socialismo é demonstrado como, abre aspas, utópico, no sentido de impossível, e as sociedades socialistas são interpretadas como sociedades que se autodestroem em sua tentativa de realizar o impossível, que é claramente o modo como Hayek e Popper falam sobre a impossibilidade da planificação, a impossibilidade do socialismo. E eles são os grandes alvos de Rinkelmann nesse texto. Pois é, minha gente, vamos parando por aqui e em breve retornaremos o papo. Provavelmente, quando esse vídeo está saindo, eu estou quase voltando para casa, quase voltando da Escola Latino-Americana de Política no Centro Memorial Martin Luther King em Havana. E quem sabe, venham mais conteúdos por aí. Tudo bem? Um grande abraço, eu espero que vocês tenham curtido bastante e trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Valeu!